Olá, sou o jornalista Albano Gado. Estamos aqui direto do estúdio SZ Working na Andradas 860. E por falar em estúdio SZ Working, você quer tirar o seu projeto do papel, quer fazer um podcast com qualidade, já sabe, SZ Working é o endereço certo para que você realize o seu sonho. Eu hoje estou aqui com o Matheus Jung. O Matheus é presidente da Associação Gaúcha de Defesa dos Consumidores de Água, Esgoto e Energia, a AGAD. Ele foi vereador em Citreira, secretário municipal em Torres por 10 anos e diretor da Secretaria Estadual de Turismo. É formado em administração, gestão ambiental e possui especialização em gestão pública e liderança pública. Empresário do ramo educacional e da comunicação. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer nosso também, Matheus. Me diz uma coisa, Matheus, quando é que começou essa tua luta, contra os abusos da AEGEA e em que momento percebeu que isso tinha virado um movimento nacional? Então, a gente começou essa luta enquanto eu ainda era diretor da Secretaria Estadual de Turismo. Eu recebi um comunicado dos hotéis, dos meios de hospedagem do litoral, que é a região onde eu nasci, me criei, como está no histórico, fui vereador em Cidreira, me criei na cidade de Cidreira. Depois fui para Torres, fui secretário 10 anos em Torres, moro atualmente em Torres, minha família está lá, meus filhos, minha esposa. Minha esposa é professora da rede estadual de ensino. E chegando, então, essa demanda dos meios de hospedagem, a gente viu que era algo completamente absurdo cobrar tarifa por quarto de hotel, de pousada, motel, hostel, que era o que a Corsã Egeia estava propondo, Uma cobrança de R$ 71 por quarto de meio de hospedagem, independente do consumo. Importante deixar isso claro. Matheus, mas o consumo do quarto, independente se o quarto tem gente ou está vazio, independente do consumo daquele meio de hospedagem, igual vai continuar cobrando pelo consumo de água, mas além do consumo, vai cobrar uma tarifa por quarto. Então eu achei isso absurdo, corri atrás das informações para entender como é que eles tinham chegado nesse parâmetro de cobrança e daí identificamos que era uma decisão do STJ de 2024, que o STJ pacificou esse tema, dizendo o seguinte: múltiplas economias pode ser cobrado tarifa por unidade habitacional. Ou seja, em nenhum momento se referenciava a meio de hospedagem, em nenhum momento falava de meio de hospedagem. Unidade habitacional e múltiplas economias. O que é uma múltipla economia? É um condomínio residencial, seja ele vertical, horizontal, de casa ou de apartamento, É uma galeria de lojas comerciais, ou seja, que daí tu vai cobrar tarifa para cada loja, independente de ter um hidrômetro só para medir, mas não o meio de hospedagem, E a gente argumenta isso de maneira muito contundente, por quê? Um condomínio, por exemplo, residencial, que tem 100 apartamentos, cada apartamento tem uma matrícula, paga um IPTU, gera um ITBI quando tu faz a compra e a venda. Já o hotel não. O hotel é um CNPJ só, uma matrícula só, um IPTU só, portanto, é um negócio só. E também por entender que isso vai gerar uma quebradeira no litoral norte e em todas as regiões do estado, porque tu imagina um hotel lá do litoral que nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro está com ocupação máxima, está lotado, mas durante os outros meses, em função da sazonalidade, não tem essa mesma lotação, muitas vezes fica com 10% da sua capacidade, 20% da sua capacidade, também ter essa cobrança de tarifa. Alguns hotéis, só para ter uma ideia, passaram a pagar no mês de dezembro e no mês de janeiro de 3, 4 mil reais de conta de água, que é o que pagava normalmente todo mês, passou para 12 mil reais. Ou seja, triplicou, quadruplicou o valor da conta. Então isso realmente, durante os meses de inverno, de março até dezembro, vai gerar uma quebradeira. Eu não tinha ideia que esse movimento ia tomar a proporção que tomou, porque eu comecei a luta por causa dos meios de hospedagem, publiquei um primeiro vídeo nas redes sociais falando desse absurdo que a Corsã Egeia estava fazendo, e aí comecei a receber inúmeros relatos de moradores do Rio Grande do Sul e de outros lugares do Brasil dizendo o seguinte: olha, mas aqui estão cobrando tarifa da minha garagem de casa. Além da casa, a garagem também paga tarifa básica de serviço. Mas aqui estão cobrando tarifa do quiosque, aquele quiosquezinho que a gente faz lá nos fundos de casa com uma churrasqueirinha, uma pia, para receber a família no final de semana, também pagando tarifa básica de serviço de água e esgoto. Aí comecei a receber relatos seguinte: olha, minha conta era R$150 e agora veio R$1.000, E por aí vai. Então foram muitos os relatos que a gente começou a receber e foi aí que a gente viu que os abusos da EGEA estavam numa proporção muito grande, contra o povo gaúcho, achacando realmente o povo gaúcho, fazendo com que o povo gaúcho tivesse menos dinheiro no bolso, até para a sua subsistência. A gente tem relatos aí de aposentados, trabalhadores que ganham salário mínimo e que a conta de água é quase o valor do salário mínimo que eles recebem. E antes eles pagavam R$100, R$180, agora estão pagando quase R$1.000. Então a gente resolveu criar daí então um movimento
contra os abusos da EGEA, e esse movimento a gente está vendo que está se espalhando pelo Brasil inteiro. Somos a primeira associação de defesa dos consumidores do Brasil, é a Associação Gaúcha de Defesa dos Consumidores de Água, Esgoto e Energia, que a gente criou a partir dessa luta, é a primeira do Brasil, mas outros estados brasileiros já estão se organizando para criar suas associações, que é onde a EGEA está, né? Não é só aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela está presente em mais de uma dezena de estados do Brasil, aonde ela está, o modus operandi, a forma como ela exerce é a mesma. Tu fostes demitido depois de denunciar os abusos da EGEA. Em algum momento, tu pensou em desistir? Não pensei em desistir, pelo contrário. Acho que me deu mais gana, me deu mais força ainda da gente continuar lutando. Porque quando um grande... Pensa bem, né? Olha só, eu digo, tenho orgulho de ter sido demitido pelo governador Eduardo Leite por causa dessa pauta. Tenho orgulho mesmo, de fato, né? Porque eu iniciei essa luta de dezembro para janeiro, né? Vim lutando e denunciando os abusos da EGEA, fui no mês de março para Brasília, protocolei uma denúncia na Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, protocolei uma denúncia na ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento, sobre tudo isso que estava acontecendo, e solicitei para os deputados gaúchos que marcassem uma audiência pública na Câmara dos Deputados, que aconteceu na semana passada, inclusive em Brasília, na Comissão de Defesa do Consumidor, por causa desses abusos. Logo depois do meu retorno, eu fui no dia 11 de março para Brasília, quando eu retornei dia 12 de março, eu descobri então que estava tramitando a minha demissão por parte do governador do estado, uma decisão unilateral dele, da Casa Civil. Não partiu da Secretaria de Turismo, da onde eu trabalhava e era diretor, não partiu do meu partido, que tinha feito a indicação com base técnica, mais do que com base política, com base técnica, em função do meu histórico, daquilo que eu já tinha produzido em meios de turismo lá para o litoral. E aí, quando eu fico sabendo disso e quando sai no Diário Oficial do Estado no dia 13 de março, né, a minha exoneração, eu realmente, em nenhum momento, titubeei e disse assim, quem sabe agora é o momento de dar uma parada, vamos reavaliar. Não. Agora é o momento da gente ir mais à frente ainda dessa luta, porque é sinal que a gente está no caminho certo. Se a gente está incomodando o governador do estado a ponto dele provocar a nossa demissão desse cargo, por a gente estar denunciando os abusos que a EGEA está fazendo no estado, é sinal que a gente está no caminho certo. Se ele foi pressionado pela própria EGEA para fazer essa demissão, eu não sei, ou se partiu dele realmente como uma resposta por achar que era contraproducente um diretor do governo do estado estar denunciando esses abusos, que eu acho que não tem nada a ver, porque, de certa maneira, se realmente está errado aquilo que está sendo feito por parte da EGEA, cabe a alguém denunciar. E é o que a gente está procurando fazer desde o início, denunciar os abusos da EGEA para que a gente não continue convivendo com esse tipo de situação que está acontecendo no estado. Então, em nenhum momento eu titubeei, em nenhum momento tive receio, tive medo. Pelo contrário, a gente tem muito orgulho. Acho até que eu vou imprimir esse ato de exoneração que saiu no Diário Oficial do Estado e vou colocar lá na sala de casa para olhar todo dia e dizer, é esse o caminho certo. Né? Se a gente acha que uma luta é justa e é a favor do nosso povo, é por ali que a gente tem que ir. E eu me espelhei, só para concluir, na minha mãe, né? Para dizer que o caso esse do abuso da EGEA me lembra de um caso que a minha mãe viveu de perseguição política, lá na década de 90, em Cidreira, onde ela é funcionária pública concursada até hoje. O meu pai era oposição ao governante da época, ao prefeito da época, primeiro prefeito de Cidreira, o Carniel, e o meu pai era oposição política. E de uma maneira totalmente arbitrária, minha mãe concursada, sem nenhum tipo de processo administrativo, sem nenhum tipo de erro que ela tenha cometido, ela foi demitida simplesmente porque o meu pai era oposição ao prefeito da época. Ela obviamente, entrou na justiça e alguns anos depois, 7 anos depois, ela ganhou essa causa na justiça e retornou para a prefeitura de Cidreira e ela está lá até hoje, inclusive recebendo todo ano homenagem pelo serviço prestado lá na Secretaria da Saúde da Prefeitura de Cidreira. Então, passou os Dias das Mães ontem, né? E dá esse recado aqui para minha mãe. Eu me espelhei na tua luta e porque tu não abaixou a cabeça, não desistiu diante da injustiça, e é nisso que eu me espelho. É nessa luta da gente buscar a justiça até as últimas consequências. Depois das tuas denúncias, aconteceram várias CPIs, multas milionárias, projetos de lei. Tu achou que essa tua atitude ia chegar tão longe? Eu tinha convicção de que realmente, depois que a gente começasse a denunciar os abusos da EGEA, muitos municípios do estado iam entender que não estavam sozinhos nessa luta. Porque eu acho que a maior dificuldade dos municípios de abrirem CPIs, de fazerem audiências públicas, é porque, primeiro, muitas vezes tu está focado no teu município, no teu problema, e tu acredita de fato que é só no teu município que está acontecendo.
E quando os municípios começaram a ver que era geral o problema, que em todos os municípios do estado estava acontecendo a mesma situação, ou situações muito parecidas, como, por exemplo, eu fui em Portão, e ali em Portão eles estão denunciando o lacramento dos poços artesianos. Mas isso não é um problema de Portão, que está tendo os poços artesianos lacrados, enquanto em Viamão a Corsã EGEA está abrindo o poço artesiano para fornecer para a população, que é um contrassenso. Lacra o poço artesiano da comunidade, do produtor rural, do pequeno agricultor familiar, mas abre poço artesiano na zona rural, na Águas Claras, lá em Viamão, para abastecer a comunidade, porque é mais barato abastecer com água potável a comunidade do poço artesiano do que captar do manancial, de um rio, de uma lagoa, de um manancial ali da comunidade e tratar essa água. Então eles acabam optando por isso. Quando eu vi que esses problemas eram comuns e comecei a denunciar, as outras pessoas também começaram a ver. Bom, mas o meu problema de Portão é o mesmo problema de Viamão, que é o mesmo problema de Alvorada, que é o mesmo problema de Esteio e por aí vai. Então, tomou conta do Estado esse movimento, as câmaras, eu incentivo aqui, devem fiscalizar, devem abrir CPI, devem fazer audiência pública, porque o único caminho que a gente tem de lutar contra os abusos da EGEA é escancarando os erros do contrato firmado entre os municípios e a EGEA e também cobrando que o contrato seja cumprido, porque o contrato não está sendo cumprido em nenhum dos 317 municípios onde a EGEA atua. Em nenhum dos municípios eles estão cumprindo. Em alguns municípios eles não fornecem água potável, Aqui na região metropolitana a gente tem casos absurdos, em Canoas, por exemplo, que é o maior cliente da EGEA no estado do Rio Grande do Sul, é a maior cidade que a EGEA atende, a Corsã EGEA. Em Canoas, 100% das amostras de água coletadas no mês de dezembro estão em inconformidade, ou seja, não estão próprias para consumo humano. 100% das coletas realizadas no mês de dezembro de 2025. Então isso demonstra que a EGEA não cumpre o básico, que é fornecer água potável na torneira dos gaúchos, que dirá o restante das outras situações. Em Torres não está tratando o esgoto, está cobrando um absurdo de tarifa de esgoto e está largando o esgoto sem tratamento no Rio Mampituba. Em outras cidades está cometendo esses abusos das tarifas. Em outras cidades não está realizando as obras de infraestrutura para abastecimento de água e também tratamento de esgoto. A gente tem o caso de Farroupilha, que tem 4 bairros urbanos de Farroupilha que ainda estão sendo abastecidos na zona urbana, perto do centro, que ainda estão sendo abastecidos com caminhão-pipa, em pleno ano de 2026. E eles têm contrato desde 2008 assinado com a Prefeitura de Farroupilha e não colocaram 1 metro de cano nessas comunidades para abastecer com água potável da Corsã. Então, todos os dias as pessoas recebem o caminhão-pipa no seu bairro para abastecimento. Cenas que a gente pensava que não existiam no estado do Rio Grande do Sul e que no momento que a gente está percorrendo o estado, denunciando os abusos, estão surgindo essas cenas. Então, em nenhum lugar podem fiscalizar o seu município. Atenção, vereadores, prefeitos, secretários, criem comissões de inquérito, criem sindicâncias internas da Prefeitura, realizem audiência pública, investiguem os contratos. Nós estamos à disposição para ajudar vocês a olharem os contratos. Eu garanto para todos vocês, em nenhum dos municípios o contrato está sendo cumprido em nenhum ponto do que está previsto no contrato. E, na tua opinião, qual é o maior absurdo cometido pela EGEA? O maior absurdo é esse de cobrar caro na conta de água e não entregar água potável. O maior absurdo é esse. Tu paga 300, 400 reais, R$1.000 de conta de água e tu é obrigado ainda a recorrer à água mineral para servir até para os teus animais de estimação. Então, aqui na região metropolitana, isso está escancarado. Toda a região metropolitana, Canoas, Esteio, Sapucaia, toda a região metropolitana sofrendo, Alvorada, Viamão, sofrendo com água de péssima qualidade. Além de ser uma água turva, fedorenta, com cor, além disso, é uma água que já está aprovado nos testes realizados, que não foram realizados por mim, tá? Importante dizer isso. Testes que foram realizados pela Vigilância Sanitária dos municípios, encaminhados para análise da Vigilância Sanitária Estadual, para o SEVES, o Centro Estadual de Vigilância Sanitária Estadual, e ali está comprovado e divulgado publicamente no site do Ministério da Saúde que essa água não está própria para consumo. Então, tu pagar um absurdo de conta de água e tu não ter água potável na tua torneira, nem para lavar roupa. Tem lugares aí que o pessoal não está conseguindo usar água nem para lavar roupa, porque a roupa sai encardida. Tem lugares onde as pessoas estão dizendo assim, olha, eu tomo banho do banho. Olha que absurdo que a gente chegou. A pessoa toma o banho com a água que está sendo fornecida, sai fedendo do banho, porque a água é fedorenta,
E daí tem que aquecer uma água mineral na chaleira ali e tal, voltar para o chuveiro e se banhar de novo para tirar aquele fedor, aquela caatinga que ficou da água que está sendo fornecida pela Corsã. Então o maior absurdo é esse, pagar caro pela conta de água e não receber a água na sua torneira com a qualidade que deveria. Tu és do litoral, né? Então, como é que essa convivência com o pessoal do litoral, essa trajetória vindo para Porto Alegre, como é que isso construiu a tua carreira política? Eu acho que assim foi um ponto fundamental na minha trajetória ter nascido e me criado no litoral, né? Ter nascido e me criado correndo as dunas, surfando de isopor nas ondas ali de cidreira, catando marisco, né? Frequentando como eu frequentei, estudei na escola Raul Pila, ali foi fundamental, né? Tem algumas passagens da minha vida que eu julgo que foram determinantes para chegar onde eu cheguei, né? Primeira delas, muito traumática, foi ter perdido meu pai com 11 anos de idade, e eu tive que amadurecer muito mais cedo do que a maioria das pessoas amadurece. Então, a partir daquele ponto ali, eu entendi que eu tinha mais responsabilidade pela minha família do que eu teria se o meu pai ainda continuasse vivo. A partir daquele momento ali, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade e fui convidado, né? E foi um momento muito especial que me deu força para seguir adiante, depois dessa perda do meu pai. Fui convidado para participar do movimento de jovens da Igreja Católica, né? E ter participado desse movimento de jovens me deu força, me fez entender a concepção de mundo, mas também me fez assumir cargos de liderança naquele movimento de jovens da Igreja Católica, né? Então, do ONDA, do CLJ, eu fui, quem sabe, pela minha destreza, né? Fala e capacidade de fazer gestão de pessoas e de conversar com as pessoas e de entender e me colocar no lugar do outro, isso me fez assumir esses cargos de liderança dentro do movimento de jovens da Igreja Católica. Logo depois eu fui presidente do Grêmio Estudantil da Escola Raul Pila, da minha escola. E aí, com 13, 14 anos de idade, que eu fui presidente do Grêmio Estudantil, a gente fez a calçada da escola, criou a rádio da escola, que a comunicação sempre foi uma das minhas paixões, a gente criou a rádio lá, interna da escola, implantou a coleta seletiva de lixo na escola, criou a horta comunitária da escola, tudo isso como presidente do Grêmio Estudantil, né? Lutou pelo ginásio também, pelo transporte universitário gratuito e por aí vai. Então, essa luta, né, mas ter vindo do litoral, que é uma região muito carente em todos os sentidos, né? O litoral ele é visto no verão. Eu digo que a gente tem que parar de ver o litoral como o quintal do Rio Grande do Sul, né? Como a segunda casa do gaúcho apenas. E a gente entender que ali a gente tem 450 mil habitantes hoje na região do litoral e que a grande saída para o crescimento do estado do Rio Grande do Sul passa pelo litoral. A gente tem, agora falando, né, de uma questão demográfica, a gente tem uma saída enorme de gaúchos do Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina. Um êxodo das pessoas saindo do Rio Grande do Sul e indo morar em Santa Catarina. O único local que oferece as mesmas condições climáticas do que Santa Catarina oferece, porque essas pessoas estão indo, na sua maioria, para o litoral de Santa Catarina, é justamente o litoral do Rio Grande do Sul. Então, fazendo essa defesa de que o litoral precisa ser enxergado por qualquer governador, mas que precisa ter representação, precisa ter deputado estadual, precisa ter deputado federal, para lutar por recursos, para lutar por projeto pelo litoral, para que a gente tenha na nossa região estrutura, infraestrutura, saúde, segurança, educação, cultura e etc., e realmente pujantes para a gente poder fazer com que o gaúcho não vá mais embora do Rio Grande do Sul e opte, ao invés de ir para Santa Catarina, para o nosso litoral, onde ele já tem muitas vezes uma segunda residência. Então, a grande saída, inclusive, de desenvolvimento econômico do Estado é ali. Então, esse olhar que eu tenho, né, por ter vindo do litoral, por carregar essa história, por me colocar no lugar das outras pessoas desde o início, por ter amadurecido mais rápido do que, quem sabe, a maioria das pessoas amadureceu, e o que me levou a ser vereador com 19 anos, né, eu me elegi vereador em Cidreira com 19 anos de idade, tudo isso que a gente veio construindo me traz hoje a condição, eu estou com 37 anos agora, não só de estar lutando contra os abusos da EGEA, mas também de lutar pela minha região, de lutar pelo litoral e de dizer que o litoral é fundamental para os seus moradores hoje, os seus 450 mil habitantes, que realmente têm essa estrutura adequada, mas o litoral é fundamental para o Rio Grande do Sul, para o futuro do Estado, a região do litoral é fundamental para desenvolver e manter o gaúcho aqui, e não ver ele indo embora do Estado. Hoje, devido a toda essa atividade, essa luta que tu está fazendo aí contra a EGEA e defendendo o consumidor, era óbvio, né, que o teu nome ia acabar sendo lembrado para ser um pré-candidato a deputado federal.
Existe alguma possibilidade que isso aconteça? Já tem uma decisão tomada? Está sendo construída ou não vai acontecer? Como é que está a situação? Eu acho que tudo é construção coletiva, né? Na nossa vida, tudo é coletivo, não existe nada que seja individual, né? Nem a decisão de nascer passa por nós, né? A decisão de nascer cabe ao nosso pai e à nossa mãe, né? Que decidem ter um filho. Então, tudo é coletivo, né? E na política, então, nem se fala. Na política, mais ainda. Eu acho que, assim, a gente caminha, né? Está caminhando para um momento onde essa decisão vai ser sacramentada pelo partido. Mas, sim, eu estou colocando meu nome à disposição. Já outras lideranças da região, mas também do Estado, em função dessa luta da EGEA, têm colocado isso também para nós, né, da gente colocar nosso nome à disposição para enfrentar essa luta que está se avizinhando agora de 2026, essa batalha eleitoral. E eu coloco realmente meu nome à disposição como pré-candidato a deputado federal, mas dizer assim de maneira muito clara, eu não estou nessa luta por ser candidato. E não estou em nenhuma luta que eu me envolvia com interesse eleitoral. Eu acho que a eleição é consequência de um trabalho, é um acúmulo de um trabalho. Obviamente, tu vai para o escrutínio da população, tu vai para o vestibular popular, onde a população vai decidir realmente se tu prestou um bom serviço, se tu realmente defende uma causa justa ou não. E a decisão da população é soberana nesse sentido. A gente coloca o nome à disposição através de um grupo de pessoas, através de um partido político, mas a decisão cabe à população gaúcha. Então eu coloco meu nome à disposição, mas não estou nessa luta por causa disso. Tanto é que a gente está mandando o projeto de lei que a gente manda para os municípios gaúchos, que barra parte dos abusos da EGEA. Se tu tiver interesse, está assistindo agora, ter acesso ao projeto de lei, nos chama, né, que a gente vai te encaminhar o projeto de lei para tu aprovar no teu município também, né, para barrar a tarifa abusiva, para não permitir o lacramento dos poços, para não permitir a cobrança da soleira negativa do esgoto e por aí vai. Mas a gente está mandando para outros municípios do Brasil inteiro. Né? Tem gente de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, inúmeras cidades do Brasil afora, Pará, inúmeros estados solicitando. Se o interesse fosse só eleitoral, fosse só Rio Grande do Sul, né, que é onde as pessoas podem votar em mim, eu não ia me preocupar em ficar encaminhando o projeto de lei, mandando o estatuto da nossa associação para que outras associações de consumidores sejam criadas no Brasil afora. A água é um direito de todos e essa luta é maior do que qualquer eleição. Nessa eleição vai ser uma das pautas, vai ser um dos temas por todos os problemas que estão acontecendo no Estado. Todos os problemas que estão acontecendo no Estado. Mas com certeza essa luta vai passar essa eleição, vai ter que continuar nos próximos anos. Não são problemas fáceis de se resolver. Não é num passe de mágica, né? Não é numa mágica lá do Harry Potter, numa varinha lá que nós vamos, né? Vamos resolver isso aqui agora, isso aqui vai deixar de acontecer. Não, é uma luta que vai levar anos. Mas a gente precisa lutar, porque a luta é fundamental, porque nós estamos falando de direito à vida, de saúde pública, de crimes que estão sendo cometidos contra o meio ambiente, contra comunidades aí tradicionais do nosso Estado. Então, a gente precisa lutar. Então, sim, eu coloco meu nome à disposição, mas acredito que a luta é muito maior do que qualquer disputa eleitoral. Então, a gente está firme nessa luta da água, independente de resultado eleitoral, independente de ser candidato ou não. E caso tu seja eleito, qual vai ser a bandeira que tu vai trabalhar lá e como é que essa tua atuação a favor dos consumidores contra a EGEA, dos abusos, né? Como é que essa luta vai influenciar no teu trabalho perante o país, o Brasil? Com certeza vai ser uma das nossas bandeiras principais do nosso mandato, sem dúvida nenhuma. A principal bandeira é que a água é nossa, né? Não deu certo a privatização da Corsã. É um perigo que está para acontecer no restante do Estado, e aqui eu deixo um alerta. Eu, em nenhum momento, eu sou contra a privatização, mas a privatização da água e do esgoto, como ocorreu nos moldes da Corsã, que foi entregue para a EGEA da maneira como foi, é um risco para todo o Estado. E eu digo que a gente está com 317 municípios atendidos pela Corsã e EGEA hoje, mas a gente tem outros 176 municípios que estão recebendo a proposta de entrar num pacote do governador do Estado, do Eduardo Leite, que ele quer encaminhar para a Assembleia Legislativa ainda esse ano, para que a água e o esgoto sejam privatizados agora nesses outros 176 municípios que são municipais hoje, a água e o esgoto, como o SAMAI de Caxias, como a Comusa, o SEMAI e o DEMAI aqui de Porto Alegre, que já foi encaminhado, já é matéria vencida, já passou pela Câmara de Vereadores aqui da capital, né, sobre a questão da privatização do DEMAI. Eu deixo um alerta aqui para o prefeito Sebastião Melo, eu não estou dizendo que eu sou contra a privatização do DEMAI. Cuidado com as alíneas, cuidado com as letras miúdas,
Cuidado para quem vai ser privatizado e no molde que vai ser privatizado. Se for para a EGEA, como foi a Corsã, a gente vai ter sérios problemas em Porto Alegre, que hoje não tem. Existem problemas pontuais aqui de qualidade da água? Existem, a gente é sabedor disso também. Mas ainda assim a população aqui não está pagando tarifas tão abusivas, tão caras como o restante do estado. A média do metro cúbico da água pela Corsã e EGEA é de R$12. Lá em São Paulo é R$4 o metro cúbico da água, a média. Então aqui é 3 vezes mais. Então, se em Caxias do Sul uma família de 4 pessoas paga R$80 na conta de água, uma família de 4 pessoas aqui em Canoas está pagando R$400, R$500, quando não recebe uma surpresa de uma conta abusiva maior ainda, de 2, 3 mil, onde a única opção que é ofertada para ele é o parcelamento da conta. Não é ofertado para ele a dúvida de que a conta está errada. É só ofertado para ele, tu pode parcelar essa conta. Então, deixar alguns recados aqui, né? Primeiro, dizer que a nossa luta vai ser muito forte pela água, né? A água é nossa, assim como teve a campanha do Petróleo é Nosso, né? Capitaneada pelo Getúlio Vargas, nós vamos levantar essa bandeira em todo o Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, de que a água é nossa. É um direito sagrado, fundamental, e a gente não vai permitir que continue acontecendo esses abusos que estão acontecendo. Segundo lugar, obviamente, por ser do litoral, por ser dessa região, por ter nascido e me criado ali, uma luta muito forte em defesa da região, como eu disse, estratégica para o Estado. Não é só bairrismo, né? Geralmente um deputado luta pela sua região pelo bairrismo. Eu sou da Serra, eu defendo Caxias, eu defendo Farroupilha, eu defendo Carlos Barbosa, porque eu sou daqui e o dinheiro tem que vir para cá. Nesse caso, especificamente do litoral, é uma estratégia de desenvolvimento do Estado para o futuro. As pessoas estão se aposentando e estão indo morar no litoral. Se o litoral do Rio Grande do Sul não tiver estrutura para receber os aposentados que estão indo morar lá, esses aposentados vão para Santa Catarina. Pode ter certeza disso, já está acontecendo isso. As pessoas estão deixando de ficar no estado do Rio Grande do Sul e estão indo para Santa Catarina. Então, o litoral precisa, de maneira estratégica, pelo desenvolvimento do estado, inclusive ter essa estrutura. Então, a defesa do litoral passa a ser uma defesa muito forte, porque acredito que seja estratégica para o desenvolvimento do estado. Então, são, com certeza, muitas bandeiras, né? Mas principalmente essas que a gente vai levantar, que a gente vai erguer. Obviamente, também eu tenho defendido de maneira muito forte, inclusive numa parceria com a Deise Maranata, a questão da política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres. E aí eu acho que os homens precisam, de maneira geral, eu sou pai de 2 meninos e uma menina, né? E eu ensino os meus 2 meninos desde cedo a respeitar o espaço do outro, mas principalmente respeitar o espaço da mulher, né? E isso, se todo pai fizesse em casa, com certeza a gente não estaria vivendo muita coisa que a gente está vivendo agora, né? De assédio, de violência, de feminicídio e por aí vai. Então é uma das pautas que a gente vai também trabalhar de maneira muito forte, é essa questão do enfrentamento à violência contra a mulher, mas partindo do pressuposto de que a gente precisa reeducar o homem, né? É importante as políticas de proteção à mulher, baseados, por exemplo, né, na defesa pessoal das mulheres, elas aprenderem a se defender, elas terem um mecanismo de controle de se o abusador ali, o assediador que já tem a Maria da Penha, a medida protetiva, ela poder acionar a Brigada Militar, Patrulha Maria da Penha é importante, tudo isso é importante, mas é preciso a gente atingir o cerne do problema. E quem agride a mulher e quem mata a mulher, quem assedia a mulher é o homem. Então, eu, enquanto homem, obviamente, vou entrar junto nessa luta, já estou junto nessa luta, mas a gente vai atuar de maneira muito forte isso, na reeducação, né, dos homens, para que a gente não enfrente mais esse tipo de problema. Então, são inúmeras pautas que a gente vai levantando. A primeira delas, a água, porque sem ela a gente não tem absolutamente nada que a gente consiga fazer, nem plantar, nem alimentar os nossos animais, nem sobreviver na sociedade. A gente precisa de água e a água é nossa. Muito obrigado, Matheus, né, pela presença. Os estúdios do Porto Alegre Oficial ficam à disposição para a gente continuar debatendo, né, para saber as novidades, como é que anda essa luta em favor dos consumidores, dos abusos da AGEA. Eu sou o jornalista Albano Gado, nós estamos aqui no estúdio SZ Working, que fica na Andradas 860. Lembrando que quer tirar o teu projeto do papel para fazer um podcast, uma entrevista, vem para o estúdio SZ Working aqui, vai ter a melhor qualidade e a melhor estrutura para realizar o teu sonho, certo? Um forte abraço e até mais.